Travamos uma grande batalha espiritual. Essa batalha não é contra pessoas, mas contra principados e potestades no mundo espiritual. Por isso, nossas armas não podem ser humanas e nem carnais. Na batalha espiritual, nós lutamos com as armas espirituais. Por isso, nesta lição, estudaremos sobre a realidade dessa batalha. Mostraremos as 3 grandes armas espirituais que o crente tem à sua disposição e o maior modelo que temos em Jesus no uso dessas armas celestiais. A paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, você que está chegando pela primeira vez, eu sou o irmão Edival Filho, estou como professor há 9 anos na nossa Escola Bíblica Dominical e criei esse canal com o propósito de crescer junto com você na graça e no conhecimento da palavra. Então, se isso é interessante para você, já te convido, se for interessante, se inscreve no canal, ativa todas as notificações, porque semanalmente nós trazemos aqui as lições da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa amada EBD. E se for interessante também, curta esse vídeo, porque isso vai contribuir bastante para que a gente possa chegar a mais pessoas, assim como você, que deseja crescer na graça e no conhecimento da palavra. Estaremos, queridos, estudando hoje a lição de número 6, a lição do dia 12 de maio de 2024, que é um dia aí muito especial, que eu já quero iniciar esse vídeo parabenizando você que vai estar assistindo esse vídeo no domingo do dia 12, que é o Dia das Mães. Mas independente, o Dia das Mães, ele é um dia muito especial, não só por ser o Dia das Mães, mas ele deve ser comemorado em todos os dias. Então, independente se você estiver assistindo na segunda, terça, enfim, qual o dia que você estiver assistindo, você, minha irmã, meus parabéns, que Deus abençoe. E eu quero registrar aqui uma pessoa, claro, obviamente a minha mãezinha, quero registrar aqui esse momento e agradecer demais por todas as orações que ela fez no passado, que ela faz no presente. Muito obrigado, mãe, te amo muito e louvo a Deus pela sua vida, tá bom? Então, fazendo esse registro, nós vamos estudar hoje a lição de número 6, com o tema As Nossas Armas Espirituais. O texto áureo da nossa lição está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, que nos diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, nossa batalha, nós precisamos ter armas, precisamos saber utilizar essas armas, mas essas armas não são carnais, elas são espirituais. E olha o que ele diz mais: mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Essas armas, além de não ser carnais, não ser naturais, humanas, elas são espirituais e elas são poderosas em Deus e destrói aí as fortalezas do inimigo, enfim. A verdade prática nos diz o seguinte: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. Quais são, entre elas, quais são as principais? A palavra de Deus, a palavra do Senhor, a oração e o jejum. É justamente sobre isso que nós estaremos estudando na lição de hoje. Antes de eu fazer a leitura bíblica em classe, eu já quero passar a nossa lista de presença, que tem sido uma marca registrada do nosso canal. A nossa lista de presença é você deixar aqui nos comentários, você vai deixar nos comentários o seu nome e de onde você está acompanhando os nossos vídeos. Você que já acompanha os nossos vídeos, você só vai dizer aqui: estou de volta, professor. Você só digita isso, tá bom? Estou de volta, professor. Você que é novo ou nova por aqui, você coloca o nome e o local de onde você está assistindo o vídeo, tá bom? Leitura bíblica em classe. Está lá em Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 4, e depois o versículo 16 ao versículo 20. Versículo 1 diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías.
e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Glória a Deus. Na introdução, queridos, ele vai nos dizer o seguinte, no finalzinho aqui ele diz assim, desde o início do nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Então, a partir do momento, nós tivemos aí nas lições passadas, onde falamos sobre a jornada, iniciando a jornada com Cristo, a caminhada com Cristo, uma nova criatura, nós aprendemos que isso parte do arrependimento de pecados, você se arrepende, recebe Jesus como seu Salvador. A partir desse momento, inicia-se ali a nossa batalha espiritual, porque o adversário das nossas almas, ele não fica contente da nossa vida com Deus, da nossa caminhada cristã, e ele vai fazer de tudo para nos distanciar da presença do Senhor, para nos afastar da presença do Senhor. Então, essa batalha já inicia aí para que o inimigo ele tenta de diversas formas para nos derrubar. Então, a gente entende que essa batalha só vai finalizar com o arrebatamento da igreja. A partir do momento que a gente inicia a nossa caminhada com Cristo, até o dia que a gente partir para o Senhor, ou então Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, vamos ter diariamente essa batalha. Tanto que Pedro, ele diz que o nosso adversário, o diabo, ele está ao nosso derredor como um leão, bramando como um leão. Observe, ele não é um leão, mas ele está bramando como se fosse um leão, tentando nos tragar, tentando nos matar. Mas a palavra do Senhor é tão maravilhosa e extraordinária, a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, quando diz que o Senhor acampa anjos ao nosso redor. Enquanto o diabo está ao nosso derredor, o Senhor coloca anjos ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando. Por isso a gente precisa ficar no centro da vontade de Deus. E você, meu irmão, que já acompanha os nossos vídeos, você está notando aqui algo diferente. Será que você está percebendo alguma coisa diferente? Deixa nos comentários aí o que você está achando de diferente e no decorrer da lição aqui eu vou estar pontuando para vocês. O primeiro tópico ele vai nos dizer as armas do crente. Ponto 1, as armas. O ponto 2, as estratégias do inimigo. E o ponto 3, o chefe de toda a força do mal. O ponto 1, as armas. Entretanto, para os cristãos, armas aqui têm um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo. Nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa. Nosso combate não é contra os irmãos, contra os vizinhos, contra alguém do trabalho. Nosso combate não é contra pessoas, contra carne nem sangue. Nosso combate, nossa batalha é contra os principados e as potestades, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. Então, nesse ponto 1, ele vai falar de algumas armas, que é a espada, o escudo, a lança, a flecha, que eram utilizados no Antigo Testamento pelos soldados, pelos guerreiros. Davi utilizava muito espada, escudo, lança, enfim. Então, ele vai trazer essa observação sobre as armas. Porém, as nossas armas são armas espirituais. Por quê? Porque a nossa batalha não é contra pessoas, é contra principados e potestades. O ponto 2, ele vai falar sobre as estratégias do nosso inimigo. Ele, nosso inimigo, ele é estrategista, ele é paciente, ele sabe como trabalhar. Então a gente precisa primeiro conhecer o nosso inimigo, que foi a lição passada, a lição 5. Nós conhecemos sobre o nosso inimigo, inclusive vou até deixar na descrição desse vídeo, no final da tela, para que você possa, caso você não tenha assistido, você ir lá e assistir. E a gente vê no ponto 2 as estratégias dele. Ele tenta nos enfraquecer
ele tenta nos desanimar, ele tenta de todas as formas nos distanciar da presença de Deus, da vontade de Deus, do centro da vontade do Senhor. É tanto que o apóstolo Pedro, ele nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, quando diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E outra referência bíblica, Mateus capítulo 13, versículo 19, que é a parábola do semeador, né? Mas o versículo 19, olha o que nos diz. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então ele tenta de todas as formas tirar a palavra de Deus do nosso coração, da nossa mente, trabalhando aí incansavelmente para nos derrotar nesse aspecto. Então a gente precisa, como Pedro diz, estar vigilantes, estar atentos, estar consciente, tentar entender as estratégias do inimigo para a gente poder estar preparado. E essa lição aqui está muito boa por conta disso, que nos deixa aí cientes e conscientes das estratégias do adversário para nos barrar e nos parar. Então a gente precisa estar alerta. O terceiro subtópico, o chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Efésios 6,11 vai nos dizer isso e Romanos 13,12. Até mesmo o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como o príncipe da potestade do ar, destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado de o Deus deste século. O apóstolo Paulo também escreveu isso, falando sobre o Deus desse século, que é o diabo, lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades, que esses são os nossos adversários. É contra essas hostes, esses principados que nós devemos lutar. Mas lutar como? Com as armaduras de Deus, onde nós estamos aprendendo no dia de hoje, na lição de hoje. Com as armaduras espirituais, não com as nossas armaduras, vamos dizer assim, não com a nossa própria força, com o nosso intelecto, não. É com as armaduras de Deus, tá certo? E no Sinopse 1 ele diz assim, as armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo, o chefe de toda força do mal. Glória a Deus. E eu fiz uma pergunta anteriormente, qual foi a diferença, o que você tem visto diferente nesse vídeo, você que já me acompanha aqui. Eu acredito que você já percebeu que é o formato do vídeo, né? Que eu não estou, por enquanto, não estou usando aquele formato, quem já assiste os vídeos. Você que não assiste, depois você assiste os vídeos anteriores, você vai ver do que eu estou falando. Mas por que eu estou fazendo o vídeo assim agora? Infelizmente, o meu notebook parou, não tem mais conserto. O rapaz que consertava meu notebook, ele me sugeriu que eu procurasse outro, adquirisse outro, que aquele ali não valia mais a pena consertar. Então, enquanto isso eu não conseguir fazer isso, eu vou estar gravando nesse novo formato, mas eu espero que vocês continuem comigo, continuem acompanhando, porque é muito importante a presença de vocês. Por isso eu peço mais uma vez, curte esse vídeo e deixa nos comentários aí a sua presença, marcando a sua presença, porque isso mostra para a plataforma, para o YouTube, que o nosso conteúdo é relevante e ele vai sugerir esse conteúdo para mais pessoas serem alcançadas por essa mensagem. Tá bom? Eu já quero mais uma vez agradecer. Fica comigo aí nesse vídeo até o final, porque essa lição tá maravilhosa. Nós já aprendemos aqui sobre as estratégias do inimigo, as armas espirituais, e agora nós vamos para o tópico 2, que é as 3 armas espirituais do cristão. Olha aí que coisa interessante. A primeira arma é a palavra de Deus, a segunda arma é a oração e a terceira arma é o jejum. Ponto 1, a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus, de toda a palavra de Deus. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos
afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Isso que você está fazendo aqui. Você está estudando, buscando conhecimento, buscando crescer cada vez mais, que eu já quero mais uma vez te parabenizar, porque você está buscando esse conhecimento, buscando esse crescimento, desenvolver, mas tire o seu momento do seu devocional na palavra do Senhor, na leitura diária, busque fazer a sua leitura anual da Bíblia, ou então escolha um livro da Bíblia para você estudar, para você meditar. Isso é muito importante, querido. Meu irmão, minha irmã, isso é muito importante para o teu crescimento. Ninguém pode fazer isso por você. Só você mesmo tem que tomar essa iniciativa, essa decisão de buscar, de estudar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o nosso alimento, a palavra de Deus é a nossa arma contra o adversário, a palavra de Deus é o que nos dá sustância, a palavra de Deus é que nos dá estabilidade espiritual. Então, é a palavra de Deus que nos fortalece. O ponto 2, ele vai falar da oração. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. É super importante, aliada à palavra, a oração. Vamos ver mais o que ele diz aqui. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois, na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Então, é muito importante também a nossa oração, nosso devocional, a nossa busca pelo Senhor, o nosso momento de consagração ao Senhor. Então, queridos, essa tem que estar sempre aliada, palavra, oração, e o próxima arma aqui que nós vamos falar sobre o jejum. Mas antes da gente falar sobre o jejum, eu tenho certeza que você tem acompanhado, tem visto o que tem acontecido ali com os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, e eu estava vendo algumas imagens, coisas assim, cenas apocalípticas, cenas assim tristes, que a gente fica com o coração apertado. E eu quero te convidar, meu irmão, nesse momento, a parar um pouquinho aqui essa lição e a gente fazer um momento de oração, porque com certeza nós precisamos orar, interceder a Deus pelos nossos irmãos ali no Rio Grande do Sul. Você pode orar comigo? Então, feche os seus olhos aí, se você puder, claro, feche os seus olhos e vamos apresentar ao Senhor os nossos irmãos ali no Rio Grande do Sul. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Deus, santo, poderoso, Pai, nós reconhecemos, Senhor, a nossa fraqueza, nós reconhecemos, Senhor, as nossas limitações, nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nós não podemos nada. E nós, nesse momento, Senhor, entramos na Tua presença, na autoridade do nome de Jesus, para Te apresentar, Senhor, os nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul, Te apresentar famílias ali, Senhor, famílias que precisam de uma intervenção divina. Envia os Teus anjos, Senhor. Envia, Senhor, provisão. Envia, Senhor, pessoas que possam, Pai, ajudar ali no resgate de muitas vidas, famílias. Deus, acalma, Senhor, a força dos ventos. Acalma, Senhor, a força das águas. Pai, tem misericórdia daquele povo, os nossos irmãos ali naquele estado, Pai. Ajuda, abençoa. Nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra se cumprindo nesta terra. Mas eu te peço, eu e o meu irmão e a minha irmã aqui nesse momento de oração, eu te peço, Senhor, tem misericórdia do povo ali no Rio Grande do Sul. Tem misericórdia, Senhor, daquelas famílias, daquelas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, faz cessar, Senhor, aquele sofrimento para a glória e para a honra do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Dando continuidade aqui, querido, o jejum. Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. O jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Então, recapitulando, a palavra de Deus, a oração e o jejum.
E eu queria, para finalizar esse ponto, destacar aqui algumas experiências pessoais. A gente vê muitas vezes pregadores, pastores, até professores falando sobre o jejum, mas que muitas vezes não traz assim objetivamente como é que deve ser feito esse jejum. E eu vou trazer aqui uma experiência pessoal que você pode estar colocando em prática se for você achar interessante. Existem duas formas de jejum principais. É o jejum total e o jejum parcial. O jejum total é aquele jejum que você não se alimenta e você não bebe água durante algum tempo. Pode ser horas, pode ser dias, né? Dependendo aí da sua condição física. E o jejum parcial é aquele que você não come, mas que você só bebe água. Água, não suco, refrigerante, pelo amor de Deus, apenas água. Então, esse é o jejum que eu trago de experiência própria para você. Se você achar interessante, coloque em prática. O jejum total, onde você não se alimenta e você não bebe água, nem suco, nem refrigerante, nada. E o jejum parcial é aquele que você só toma água e não come nada. Beleza? Como é que eu vou fazer esse jejum, irmão Edivaldo? Mais uma vez, a minha experiência própria. Você escolhe um momento. Geralmente, quando eu faço de meia-noite até determinado horário que o meu organismo consegue fazer. Geralmente, eu faço de meia-noite até o meio-dia do dia seguinte. Então, meia-noite, eu faço a minha oração para ir dormir e apresento a Deus. Senhor, a partir de agora, eu vou iniciar um jejum e eu estarei só bebendo água, que no caso é o jejum parcial. E meio-dia eu encerro esse jejum. Pronto. Geralmente, quando eu faço jejum, eu faço assim porque eu tenho alguns problemas físicos e eu não consigo passar muito tempo sem me alimentar. Já consegui passar, alguns anos atrás, eu consegui passar até um dia todo, mas foi muito difícil para mim. Então, esse é o jejum parcial. Eu já fiz o total, como eu falei agora há pouco, alguns anos atrás, mas fiquei muito debilitado devido a alguns problemas físicos, mas que eu posso treinar, eu posso me organizar fisicamente para tentar fazer novamente. Mas no momento eu não consigo. Porém, o total, se for você achar interessante, meia-noite, faça a sua oração. Senhor, eu vou passar esse dia todo no jejum total, sem me alimentar, sem beber água. E você encerra no outro dia, à meia-noite. Entendeu? Ou então você pode fazer quando você acordar. Enfim, você que determina aí o horário, o importante é você fazer o jejum da maneira certa, da maneira correta. E eu trago essas duas experiências porque é o que eu tenho visto que tem sido muito bom para mim. O parcial e o total. Beleza? A sinopse 2 diz: as 3 armas espirituais que o cristão tem à sua disposição são a palavra de Deus, o jejum e a oração. Só para não ficar nenhuma dúvida, qualquer coisa procure um médico, tá bom? Porque eu já vi pessoas que jejuaram muito e acabaram contraindo algumas doenças, porque não é só você fazer o jejum total e não, tem que ser espiritual. Não é assim, tem que ter cuidado, tem que ter um auxílio médico também, se for o caso, tá bom? Se for o caso, procure um médico para você entender aí como é o seu organismo, até que ponto você consegue, tá bom? Terceiro tópico. Querido, voltando aqui, eu quero trazer para você, eu estou com um e-book para liderança de jovens, eu estou com um e-book de 77 ideias para você pregar a palavra de Deus, eu estou com um e-book para você aprender como pregar a palavra de Deus com autoridade. Enfim, eu estou com 5 e-books que está num valor simbólico, que você vai ser abençoado e vai me abençoar, porque eu vou, através dessa quantia que os irmãos adquirirem o seu e-book, eu vou estar conseguindo comprar minhas ferramentas aqui, o meu notebook, enfim, comprar nossas ferramentas aqui para colocar em prática no canal, tá bom? Então, eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado. Enfim, você vai estar me ajudando e vai estar sendo abençoado através desse conteúdo. Irmã Edivaldo, o que é um e-book? Um e-book é um livro digital que você tem acesso através do seu aparelho celular e você pode ler em qualquer momento, em qualquer horário, onde você estiver, tendo o celular. Depois que você baixa o e-book, você vai ler onde você estiver. Então, eu sugiro demais a você que deseja aprender a pregar a palavra de Deus. São conteúdos assim maravilhosos que
vai te ajudar a crescer ainda mais no conhecimento da palavra de Deus. Você vai estar sendo edificado e vai estar me ajudando a investir cada vez mais aqui no canal, tá bom? O primeiro comentário fixado, vou deixar lá. Terceiro tópico, Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Tivemos lições passadas falando sobre isso, né? Ponto 1, vencendo o diabo com a palavra. Nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente, lá em Efésios 6,17. Uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, a gente só consegue vencer o diabo se for pela palavra, irmão. Não tem outra maneira, não tem outra forma. Nós conseguimos vencer pela palavra. Quando nós estamos nutridos pela palavra, conhecendo a palavra, vivendo a palavra e na autoridade do nome de Jesus, a gente consegue repreender o demônio e a gente consegue vencer as ciladas do diabo contra a nossa vida, através da palavra, somente a palavra. O ponto 2, vivendo em oração. Ele sabia bem o valor da oração. Aqui está falando de Jesus, que Jesus se reservava sempre para estar em oração. Se Jesus, irmão, se reservava para orar, por que eu e você também a gente não faz esse momento? Por que eu e você também não nos procuramos ali escolher um momento, um horário, um local para que a gente possa estar em oração? Eu tenho o meu local, claro que na minha casa, no meu quarto, eu procuro sempre fazer esse momento de oração, mas eu tenho um local também que eu amo demais, quero compartilhar aqui com você, um grupo de irmãos que sempre está em oração ali, junto comigo e eu junto com eles. Olha a importância da gente ter um grupo de pessoas de oração. Então, a gente procura sempre estar em um monte, em um local aqui reservado, próximo aqui da nossa casa, um local muito especial, onde a gente colocou o nome de Monte da Provisão, que a gente teve experiências extraordinárias ali naquele lugar. Então, além de, na minha casa, eu ter o meu momento de oração, também busco ter uma vez na semana, geralmente na sexta-feira, a gente vai para esse monte orar ao Senhor. Estou falando isso aqui, não é para estar dizendo para você, o irmão é irmão de oração, de monte. Não é isso. Estou trazendo essa experiência, porque o ponto fala sobre uma vida de oração e a gente precisa compartilhar com você a nossa vivência, a nossa experiência, para que impulsione também os irmãos, as irmãs, a buscarem uma vida de oração. Tenho certeza que você também tem a sua vida de oração, que você também busca o Senhor em oração, mas quanto mais a gente escuta sobre isso, a gente sente um entusiasmo, sente um impulsionamento. Claro que é o Espírito Santo que nos impulsiona a buscar a Deus, isso é óbvio, mas a gente também tem o nosso momento de se sacrificar, de se entregar, de se derramar na presença do Senhor. E eu tenho certeza que você faz isso para a glória de Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração. Jesus se reservava para orar e ele conta que nós também tire um momento para orar, para interceder, para clamar pela nação, pelas pessoas, pela nossa casa, pela nossa família. E ele diz aqui mais, selecionando um local reservado, um horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. Por que eu trouxe o exemplo da subida do monte que a gente faz semanalmente? Justamente por conta desse ponto aqui, que ele diz que nós devemos selecionar um local reservado, um horário e ter prioridade para buscar a Deus. Nós devemos fazer isso, irmãos. E eu já tinha falado isso nos primeiros vídeos aqui do canal sobre uma questão que entristece muito a gente. Quando se fala de monte, né? Pelo menos nós, vou dizer assim, eu e os irmãos que estão sempre ali com a gente no monte, a gente muitas vezes é criticado, às vezes por pessoas da nossa própria igreja, a gente é criticado, porque quando se fala monte, sempre traz a ideia de meninice, de bagunça, de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. E para ser muito sincero, irmãos, às vezes a gente vê realmente coisas que a gente fica muito triste.
a gente vê, mas a gente procura sempre estar reservado. Como eu costumo sempre dizer, monte é lugar de se reservar. Jesus sempre orava no monte, Moisés sempre orava no monte, tantos outros irmãos, personagens bíblicos sempre estavam se reservando em oração no monte. Então, a gente realmente vê muitas meninices, muitas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, mas a gente faz a nossa parte, a gente vai ali, se reserva, buscando ao Senhor, ali no nosso cantinho, no nosso horário, toda sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, a gente está indo ali. E é uma maravilha, irmãos. Inclusive, tenho orado por vocês, todos vocês que comentam aqui, as irmãs, os irmãos que comentam, eu tenho orado por vocês, tenho apresentado a vida de vocês. E Deus, irmãos, tem feito coisas extraordinárias. Nós temos contemplado coisas maravilhosas. Por causa de nós, negativo, porque Ele é misericordioso. Mas como Ele diz aqui, Jesus quer que nós façamos isso, irmão. Se você não consegue ir no monte, na sua casa, num local reservado, um local onde você possa se derramar na presença de Deus, suplicar, interceder, faça, irmãos, é isso que nós estamos precisando hoje. A igreja do Senhor precisa disso hoje. A igreja não precisa de colunas, não estou falando de coluna física, é de tantas coisas que tem surgido nas igrejas. Coluna disso, voto para aquilo, pix disso, pix para aquilo. Irmãos, pelo amor de Deus, isso só gera escândalos no meio das pessoas, no meio do povo. Eu vou para aquela igreja ali, só fica pedindo dinheiro. Isso é lamentável, irmãos. Isso é lamentável. Então a gente precisa ter uma vida de oração, uma vida de busca pela presença do Senhor. Terceiro ponto, vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Lucas 4:2. Ora, ele também espera que os imitemos jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto os que têm problemas de saúde. Por isso, é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Ademais, quando alinhamos o estudo da palavra e a oração e ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuavam como o Senhor Jesus. Outra coisa muito importante a ser pontuada sobre o jejum. O jejum não é para me dar superpoderes. O jejum é para me mortificar a minha carne, os meus desejos e ser sensível à voz do Espírito Santo. É para isso que é o jejum. Eu matar o meu velho homem, a minha velha criatura, para que eu possa ter sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Sinopse 3, Jesus Cristo é o nosso maior modelo de quem usou estas três armas espirituais: a palavra de Deus, o jejum e a oração. Na conclusão, o nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso, não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele, lutaremos com as armas espirituais, que é a palavra, a oração e o jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Próxima semana estaremos estudando a lição 7, o perigo da murmuração. E você que chegou até o final, meu irmão, para mim te conhecer, escreve aqui embaixo: eu sou aluno EBD. Escreve aqui embaixo: eu sou aluno EBD, para mim te conhecer. Muito obrigado, tamo junto. Eu vou deixar esse vídeo aqui, que é a nossa lição 5 sobre o inimigo, né? Para você, caso você não tenha assistido, assiste lá e continua com a gente. Se possível, compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas por essa palavra. Essa lição foi uma das melhores lições que nós tivemos no canal até agora. Para mim, foi extraordinária essa lição. Então, que Deus abençoe a tua vida, tamo junto e dá uma olhadinha lá no comentário fixado sobre o e-book e vem crescer cada vez mais com a gente, tá bom? Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!